Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a médica otorrinolaringologista, doutora Gisele Diniz de Oliveira Stout. Doutora Gisele, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada pelo convite. Estamos no inverno e nessa época do ano aparecem os problemas respiratórios. Tem como prevenir isso? Tem. Essa época ela é muito ingrata, né, para os problemas respiratórios, tanto pela exacerbação de um quadro já existente anteriormente ao inverno, como pelo aumento de número de infecções virais e bacterianas. Mas a gente pode prevenir sim e devemos, né? De uma maneira geral, o mais prático para a prevenção? A alimentação correta, principalmente rica em vitamina C, evitar aglomerações, né, lugares aglomerados, fechados, ônibus, onde a gente pode ter grandes concentrações de pessoas, mesmo porque a tendência no inverno é deixar tudo fechado e o vírus passa muito mais facilmente. Né? Então, lavar as mãos, chegando em casa, evitar, como eu disse, evitar os lugares aglomerados, a alimentação correta, a vacinação, que está tanto aí em cima, todo mundo falando muito, né? É muito importante a vacinação. E uma coisa que a gente até esquece, faz até o contrário, tá frio, todo mundo para de fazer exercício físico. Não, o exercício físico ele melhora a imunidade, então ele deve ser continuado a ser feito durante o período do outono e inverno aí. Tem algumas doenças que elas aparecem, a pessoa às vezes convive com ela o ano todo e ela se manifesta nesse período. Quais seriam as mais comuns? Isso, principalmente a rinite alérgica. Né? A rinite é um probleminha crônico, seria um exagero de uma resposta individual a certos alergenos. Porém, normalmente é o ácaro, a mudança de temperatura. Então, se para mim, diante disso, não acontece nada, para você entra em contato com isso, então o seu corpo lhe responde de uma maneira exagerada. Isso não tem cura, mas piora essa época. Então, tem pessoas que têm um sintoma mais leve durante o ano todo, mas chega essa época do ano, piora, né? Porque essa época do ano, nosso inverno ele é seco e tem grandes variações de temperatura no mesmo dia. Então, principalmente a rinite é o que normalmente exacerba nessa época. E aí, junto com a rinite, vem as suas complicações, que são a sinusite, as otites, que são já as infecções bacterianas que se aproveitam de uma crise alérgica. Tá? Então, normalmente, muita secreção nasal ou secreção de traqueia, de brônquio, acaba indo para a infecção de ouvido, infecção no rosto e as pneumonias. Vai complicando. Isso, elas acabam se complicando, né? A rinite piora e acaba levando a complicações secundárias, que são as infecções. No caso da rinite, a pessoa que sofre de rinite, de uma sinusite, existe um tratamento preventivo para chegar agora, junho, julho, ela não ter crises? Tem sim. A rinite ela não tem cura, então é muito importante essa orientação de controle, principalmente nessa época. Então o que a gente orienta assim, sempre no outono, não esperar o inverno, né? Não esperar a gente chegar ruim. No outono, já procurar um profissional e começar com aumento da lavagem nasal com soro fisiológico. E ainda, assim, hoje o que a gente tem de mais moderno é o uso de spray de corticoide tópico. Fazendo isso de maneira preventiva... E com orientação médica. E com orientação médica, lógico, isso sempre. A gente consegue controle. É lógico, às vezes vai escapar uma crise, outra, mas a gente vê que o paciente que controla, ele acaba não evoluindo para as complicações, tá? Mas a grande maioria passa até assim, sem nada. Passa o inverno bem mesmo fazendo a prevenção. Então, essa prevenção não começa no inverno, ela começa no outono, né? Então, lavagem nasal, spray de corticoide e a higiene ambiental, que é muito importante também, que é aquele passar o paninho úmido em casa, ambiente de ventilação no quarto, né? Tirar tapete, carpete, tudo que possa estar ali acumulando pó, já que o nosso inverno chove pouco e muda muito a temperatura. Para as pessoas que não fizeram essa prevenção no outono e começam a sofrer agora, tem como
aliviar esse... Sim. Aí o que a gente faz? A gente sempre tira da crise com uma medicação um pouco mais forte, né? O corticoide, ao invés de ser tópico, ele passa a ser ingerido. Muitas vezes é necessário o uso de descongestionantes. Então a gente tira essa pessoa, ou antistamínicos mesmo, simples. Aí a gente já consegue fazer um diagnóstico se já complicou com alguma infecção. Então o que a gente faz? Tira essa pessoa da crise. E aí nunca é tarde. Aí a gente já entra com o spray para evitar outras crises. O correto seria começar antes. Mas eu repito, nunca é tarde, sempre tem como melhorar e sempre tem como evitar as complicações bacterianas. Existem pessoas que falam que são alérgicas a essa mudança climática, mudança de estação, e sofrem com tosses alérgicas e outras coisas no organismo. Tem como se prevenir isso? Alergia, tem como se identificar do que é do ambiente? Tem. 80% da população tem alergia, assim, vamos falar, aos mesmos alergenos em comum, que são os ácaros, os fungos, os dermatofagoides. A alergia alimentar tem uma porcentagem um pouquinho menor, acaba atingindo um pouco menos da população. Tá? Existem testes específicos, chama prick test, é um teste cutâneo que a gente consegue fazer, oferecer o alergeno e ver qual é a resposta de cada um àquilo. Tá? Como eu te falei, 80% responde a mesma coisa. Então, mas isso assim, só tem a validade, por exemplo, eu só encaminho para o alergista quando a gente tenta esse primeiro tratamento, a lavagem nasal, o cuidado ambiental, o uso de spray, de corticoide, e o paciente não tem resultado. Aí vale a pena a gente ver se ele está oferecendo esse processo alérgico, né, tendo essa reação exagerada a algum alergeno que é mais incomum, mais desconhecido. Porque, pensa bem, são coisas que a gente não consegue evitar. Com esse processo, consegue-se um resultado melhor. Isso, aí com esse processo das vacinas, aí, assim, através de uma localização específica do alergeno, aí nós conseguimos fazer a vacina específica para cada um. Então já é um tratamento um pouquinho mais específico, né, individualizado, mas assim, é só uma segunda, depois que a gente não tem um resultado com um tratamento comum. O ambiente contribui para esses problemas? Muito, né? A presença de bolorzinho de parede, infiltração de parede, ou ambiente que não é arejado, ou que realmente simplesmente não é limpo, né? Contribui muito, porque é ali onde fica mais a poeira doméstica, os fungos, que, como eu falei, são os principais ali causadores, né? Os culpados aí de desencadear todo esse processo alérgico. Então, o ambiente conta muito. Eu falaria até que a medicação tem uma responsabilidade de 50% e a higiene do ambiente e a higiene nasal, 50%. Então, a melhor coisa é prevenir fazendo a higiene nasal. A higiene nasal e ambiental. Tá certo, doutora. Obrigado pela sua participação. Imagina. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Conversamos com a médica doutora Gisele Diniz de Oliveira Stout.